Pessoal, muito bom dia. Primeiro webinar do ano, nosso Let's VAT Talk. Tenho muito orgulho aqui de estar com esses fantásticos colegas, o Marden, Mariana, Guilherme, que vocês já conhecem dos outros episódios, se vocês que já são clientes, já têm contato com eles. E a gente vai falar sobre esse turbilhão de novas normas que saíram no final do ano passado, início desse, e ainda tem mais coisa para vir, que ainda a gente ainda não teve publicado, mas a gente já sabe de bastidores que tem novas coisas aí para sair, tá? E a nossa intenção aqui é mostrar para vocês como que, na prática, lá no dia a dia, essas novas normas vão impactar o seu negócio, né? Então, a gente vai falar mesmo, putz, como é que eu calculo isso aqui? Nossa, como é que isso aqui vai afetar aquele tipo de operação? E, logicamente, nós vamos criticar o que aconteceu. Advogados de contribuintes, a gente não podia estar falando outra coisa, né? Porque boa parte dessas normas, boa parte veio efetivamente para aumentar tributos e, na nossa concepção, nós temos aí alguns gargalos de legalidade, constitucionalidade, etc. A gente vai comentar isso com vocês, tá? E para começar os nossos trabalhos, só lembrando, até para deixar vocês a par do que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar principalmente do conceito de insumo, né, para fim de creditamento de PIS/COFINS, que a gente teve algumas alterações aí a partir da IN 2121, 2121. O próprio cálculo da base dos créditos de PIS e COFINS, PIS e COFINS sobre receitas financeiras, o adicional de frete de marinha mercante, né, falar sobre anterioridade, o que pode nos impactar com a volta do voto de qualidade a favor do fisco, mesmo porque alguns temas dentro do CARF eles estavam sendo decididos a favor do contribuinte, né? Porque havia empate. A partir do momento que agora, em caso de empate, o fisco leva, quais são os pontos que, em princípio, iriam nos impactar. E, por fim, algumas informações de bastidores sobre a reforma tributária. Assim que a gente vai fazer nosso dia, mas se você tiver algum ponto que não está coberto aqui, se quiser que a gente comente, coloque aqui no chat que a gente já vai respondendo, tá, pessoal? E, por fim, antes de passar a palavra para os meus nobres colegas, dizer que aqui a gente vai se interrompendo, tá? Porque é um bate-papo. Então não fica, puta, esse povo é sem educação, o cara tá falando e o outro tá falando. Não, é assim que funciona, é uma baguncinha informal para ficar mais legal o webinar, tá bom? Eu quero meus 15 minutos. Se você interromper minha fala, eu vou cobrar da sua. Esse papo de somos educados. Não, eu já falo antes, Madre, para poder escrachar, entendeu? Então, vai por aí. Aí, pessoal, Gui, é você? Quem começa? É você, Mari? É o Gui? Não, é o Gui, mas só ia comentar que realmente são muitas alterações. A gente procurou trazer aqui algumas que podem impactar em geral, né, todos os contribuintes. Existem outras que a gente não trouxe aqui, então se vocês tiverem dúvida, podem mandar para a gente aqui, que a gente vai respondendo na medida do possível. É isso aí. Gui, você volta só um slide para a gente só situar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de insumos, né, e crédito de PIS e COFINS na modalidade de insumos, o que foi alterado principalmente com a IN 21. Depois vamos para, beleza, esses são os insumos, como calcular, o que mudou na minha base de créditos, né, e legislação em relação a isso, PIS e COFINS sobre receita financeira, voto de qualidade no CAF, alterações de alíquota de ICMS, o que foi, o que voltou, alguns estados aí mal criados, né, entre eles aquele que eu nasci, a Bahia, e, por fim, um pouco da reforma tributária, né? E aí coube a mim falar sobre a questão de insumos e créditos de PIS e COFINS. Imagina, eu quero inaugurar as interrupções. Vai lá. Só lembrando, gente, essas notícias, joga no Google, você vai ver um monte de notícia dessas aí. Então, assim, falar que isso existe não é novidade, né? O que a gente vem trazer é mesmo, qual é o efeito prático daquilo ali na minha vida, na minha empresa, na minha transação. É exatamente isso. E aí eu começo também
já pedindo desculpas, porque aqui no escritório, e Paulo sabe, Mari, ninguém aguenta mais ouvir eu falar desse tema de crédito de PIS e COFINS aqui, né? É um negócio que eu já fiquei marcado aqui, Paulo. Mas eu me defendo pelo seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se a câmera pega, mas final de 2018, a gente tem um parecer normativo número 5, né? Está aqui marcado, e a gente termina de estudar o parecer normativo 5 em relação a todo a regulamentação pela Receita Federal em relação a crédito de PIS e COFINS na modalidade de insumo. Aí, final de 2019, Paulo, quando a gente acaba de decorar aqui o parecer normativo 5, aí vem aqui mais uma outra bíblia, que é a 1911N, final 19, apagada as luzes, para regulamentar essa mesma matéria, crédito PIS e COFINS, entre outras, é claro, mas crédito PIS e COFINS na modalidade de insumo. Aí, pandemia, 2021, 22, apagada as luzes de 22, a gente tem agora a IN 21, volta para estudar a matéria. Quer dizer, olha que loucura que a gente vive. Em um ano e meio, a gente tem que voltar e ler uma Bíblia para regulamentar um inciso de um artigo, que é o artigo 3º, né, de duas leis, da 10.836 e da 10.637, para falar de PIS e COFINS, que deveria ser um tributo, mas são 2, de 92 tributos que existem no país. Quer dizer, é humanamente impossível, né? E daí a minha obsessão com esse tema, né? É humanamente impossível uma empresa em sã consciência, com as obrigações acessórias e com a apuração de imposto, regular, né? E ali manter um compliance adequado, pagando tributos nem mais nem menos, né, em relação a uma norma, né, que muda toda hora. Então, eu já deixo meu apelo aqui, o Paulo vai falar, mas apoiem a reforma tributária de VAT, ajudem o advogado de vocês, a consultoria de vocês, se ajudem, apoiem a reforma tributária, porque é um negócio impossível de acompanhar. Tá? A gente vai tentar aqui acompanhar, deixar vocês na primeira página, mas é difícil. Tá bom? Falando um pouquinho aqui, então, dos créditos de insumo propriamente dito. Qual que é o contexto da IN 2121 e dos créditos? Né? Então, ela vem num momento ali final de 2022, no apagar das luzes, né, quando o STF, tema de repercussão geral 756, ele definiu algumas coisas importantes em relação à não cumulatividade de PIS e COFINS. Ele disse que existe restrição a essa não cumulatividade e que essa restrição é matéria infraconstitucional e, portanto, o STJ e não o STF, né? Ele é o órgão máximo do judiciário para falar sobre esse tema. Só que aí o STF aproveitou para reforçar e pincelar algumas coisas que o STJ já disse. Entre eles, né, a abrangência de um conceito aberto na legislação de PIS e COFINS, né, que é o conceito de insumo. Então, ele reafirmou que insumo é aquilo que é essencial e relevante à atividade do contribuinte, e aí a Receita Federal se apressou para atualizar e já deixar ali claro qual que é a opinião dela em relação a essa interpretação do STF, né, e que, de novo, citou o STJ, e aí nesse apagar das luzes, né, criou a IN 2121, revogando a 1911, que traz algumas coisas interessantes aqui, curiosas, umas positivas, outras negativas, umas preocupantes e outras reconfortantes. Né? Mari, olha o que eu levei para minhas férias na cidade-estado Patos de Minas, entre o Natal e Ano Novo. Pois é, cara. Olha só. Aqueles que defendem... Eu sei, eu custa imprimir coisas. Mas essa aqui eu precisei imprimir para conseguir anotar. Tem muita pegadinha nessa instrução normativa. Muita. A gente vai falar de algumas aqui. Gui, você me ajuda aí? Vamos para frente. Então, vamos lá. A instrução normativa é muito grande, a gente vai falar sobre a questão dos créditos, né? Os créditos começam a ser citados ali, para quem quiser acompanhar, no artigo, salvo engano, 159, mas no 176, que, como se diz lá na Bahia, o pau começa a quebrar, e é aqui que a gente vai tratar um pouquinho mais de perto com vocês. A primeira coisa é que o caput do artigo 176, ele fala assim, olha, consideram-se insumos aqueles gastos e dispêndios que são essenciais e relevantes, né, no ciclo de produção,
né, ou prestação de serviço. Então, a IN ela traz ali a delimitação que não existe na lei, baseado na decisão da STJ, do que é insumo. É aquilo que é essencial e relevante, né, segundo a Receita, para o ciclo de produção, que é diferente de atividade do contribuinte, né? Então, até fazendo também um parêntese, não me matem, o que eu vou falar é o entendimento da Receita Federal, o entendimento prático da Receita Federal sobre o assunto, não necessariamente representa a opinião daquele que vos fala, né? Mas ela delimita ali essencial e relevante, e aí ela começa, Gui, Mari e Paulo, falando assim, olha, consideram-se insumos, inclusive. Consideram-se insumos, inclusive. E esse inclusive quer dizer muita coisa. Primeira coisa, né, que a gente chama a atenção da gente é que, inclusive, significa que estamos ali na frente de um rol exemplificativo e não exaustivo. É como se a Receita Federal dissesse o seguinte, contribuinte, olha, insumo é essencial e relevante, isso, a noção, materialização do que é essencial e relevante depende ali da sua atividade operacional prática, né? E subsunção dessa atividade prática a esse conceito jurídico trazido, né, pelo STJ, mas para esse rol exemplificativo aqui, você, contribuinte, fique tranquilo, não precisa fazer esforço, eu já sei, eu já reconheço que isso é essencial e relevante, né? E por isso eu já digo que isso pode ser insumo para você. Então, rol exemplificativo, se você não tiver aquele gasto dentro desse rol, mas conseguir comprovar, né, na prática que você tem um gasto essencial e relevante, desde que obedecidos os critérios da legislação, isso pode ser considerado como insumo também. Tá? Segundo disclaimer importante em relação a inclusive, e a gente pode até trocar onde vem o inclusive na frase para ficar mais fácil. Olha, inclusive consideram-se insumos, ou seja, inclusive são gastos de PIS e COFINS que podem dar crédito na modalidade insumo. Significa, em outras palavras, que nem todo gasto, né, ele precisa estar no inciso, né, de insumo para poder dar crédito de PIS e COFINS. Então, quando a gente pega a Lei 10.833, como exemplo, né, a gente vai ver que existem lá, não me lembro de cabeça, mas são 10 ou 11 incisos específicos de tipos de dispêndio que podem dar crédito de PIS e COFINS. Né? E aqueles gastos, eles podem, ora, ser reconhecidos como essenciais e relevantes ao ciclo de produção, e está dentro do conceito de insumo, mas, ora, eles podem estar fora desse conceito, né, ou de ciclo de produção, de processo produtivo, ou de essencialidade e relevância, mas você não precisa desses critérios, porque ele está em outro inciso. Por isso, mais uma vez, consideram-se insumos inclusive, e inclusive podem ser considerados como insumo, tá bom? Duas observações importantes, e aí o rol começa, eu não vou tratar de todos, mas alguns nos chamam a atenção, e eu vou expor aqui, fiquem à vontade para poder interromper a qualquer momento. Primeiro que me chama a atenção, embora não tenha uma diferença em relação a entendimento, é o que a Receita Federal coloca lá em um dos incisos do artigo 176, que diz o seguinte, olha, são insumos, bens e serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de produção, eles são incorridos em decorrência de imposição legal. Né? Isso é interessante, não nessa primeira parte daquilo que ele fala que é insumo, mas para aquilo que ele nega ser insumo, como se existisse uma aparente contradição, a gente vai ver para frente o que não é insumo. Né? Mas aqui o que eu quero colocar é o seguinte, para a Receita Federal, não é qualquer gasto de imposição legal que pode ser considerada como insumo. É o gasto que ele pode ser feito, visualizado após a finalização do processo, mas tem que existir um processo de produção. Ou seja, existe um vínculo com o ciclo produtivo, ainda que esse vínculo seja posterior. Então, esse é o argumento, por exemplo, que a Receita Federal vai depois, né, no inciso segundo, dizer assim, olha, não é, né, insumo, para mim, Receita Federal, o seu gasto, o seu dispêndio com auditoria. Por que a Receita Federal diz? Aí você fala, poxa, mas às vezes eu sou obrigado a ter uma auditoria. Porque para a Receita Federal, não para mim, José Marvin, né, aquele gasto, aquele dispêndio com auditoria, ela não está relacionado, ainda que após, ela não está relacionado com o ciclo e processo de produção. Né? Muitos contribuintes, eles também procuram a gente aqui, Paulo, para falar, olha, eu sou comercial, eu entendo que existe uma restrição, né, para o meu crédito de insumos, só que essa questão de imposição legal foi favorável para mim. Segundo a Receita Federal, não.
porque a empresa comercial ela não tem processo produtivo nem antes nem depois. Logo, o gasto com imposição legal, ele não pode, segundo a Receita Federal, estar ali vinculado, né, em alguma parte, né, seja posterior, no momento ou anterior ao ciclo de produção. Madinho, a Receita Federal ainda não absorveu, ou melhor, quis não absorver o que ficou julgado no julgamento do STF do ano passado sobre o conceito de não cumulatividade para fins de PIS e COFINS. Embora o contribuinte tenha perdido, ele não perdeu tudo. Ali foram reafirmados pontos importantes do repetitivo do STJ, lá na virada de 2017 para 2018, que são importantes. Inclusive, a gente, na nossa opinião, todas as empresas têm que olhar para dentro de casa, reanalisar os processos e ver aquilo que ela consegue, em vista do que ficou julgado, né? Começar a tomar crédito e se resguardar, né? Então, vou lançar a sementinha para vocês começarem a reanalisar dentro de casa esses pontos. Perfeito, Paulo. Perfeita colocação. Né? Infelizmente, a gente tem aqui um entendimento restritivo, e esse é um dos motivos, como eu falei, que a Receita Federal se apressou em atualizar a sua IN ali para dar a interpretação do que ela entende, que em suma não necessariamente reflete aquilo que a melhor interpretação, né? Ou aquilo que está ali no julgamento, quer do STF, quer do STJ. Tá? Seguindo aqui, outro ponto que chama atenção, e aí eu acho até uma questão boa, é a clareza com que a IN 2121 fala em relação àquele custo, aquele dispêndio, né, com limpeza e detetização, né, e desinfecção, né, daquele ambiente de produção. Né? Eu digo clareza porque a Receita Federal, desde o parecer normativo 5, ela passou a admitir esses créditos, mas quando traziam-se exemplos, né, ficavam exemplos sempre ali voltados ao setor de produção, a gêneros alimentícios. A gente estava até debatendo isso ontem com o Guilherme, né? E aqui a IN ela deixa claro, né, na sua própria redação, né, que materiais de serviço de limpeza, detetização, desinfecção, elas em ativos, né, de produção, eles utilizados em qualquer etapa dessa produção e prestação de serviço, ela pode ser tomada a crédito, não deixando margem aí a restrições para determinados setores, né? Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Pode passar aí para mim, Gui, por gentileza. Outra questão bacana aqui da gente analisar é a questão do teste de qualidade. Porque o teste de qualidade também, a Receita Federal, ela sempre não, mas ela passou, né, a admitir, né, posterior à decisão do STJ, parecer normativo 18. Mas existia uma questão do teste de qualidade. O teste de qualidade, ele, embora seja claro que ele é essencial e relevante, né, para você fabricar ali o seu bem na especificidade que precisa ser fabricado, o teste de qualidade, na grande maioria das vezes, ele vem posterior à produção do bem. Então, primeiro você faz o sapato, depois você testa se o solado está ali na medida ideal, conforme o seu molde, né? Se o seu óculos, o seu fone de ouvido de feijão, ele está ali, né, do tamanho correto de um feijão. Então, ali, o teste de qualidade ele é feito sempre posterior à etapa de produção. Então, aí a Receita Federal ela ficava numa aparente contradição, né? Então, ela fala, olha, a partir de agora eu admito o teste de qualidade desde que antes do produto ser comercializado. Então, é como se ela, sem falar nessas palavras, ela tivesse aqui dado uma abrangência para o teste de qualidade da palavra ciclo de produção até o momento que você disponibiliza aquele produto para venda, né? E mais importante é que não a Receita entendia que tinha que ser a totalidade dos produtos industrializados, né? E isso é impossível. A gente faz testes de qualidade por lotes de produção e por amostragem, né? Então não tem mais essa necessidade de que seja a totalidade dos produtos, não tem mais essa trava. E ela só está pensando assim em fábrica de sapato de chocolate, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, grandes equipamentos, o negócio já está vendido, né? E o negócio está sendo produzido e está sendo fornecido aos poucos, em partes. Aí você tem um momento de startup, commissioning e etc., para ver se o seu negócio está funcionando, e o negócio já está lá.
Então, assim, é uma visão um pouco, não vou falar uma palavra mais forte, mas é uma grande ignorância em relação à nossa economia, né? Perfeito. A gente tem um cliente dentro de casa, até mandar um salve para a galera, que eu estou vendo que está participando, que a matéria-prima, né, que ela adquire, né, esse teste de qualidade, ele é feito depois que aquele produto entra no seu estabelecimento. Então, você compra os grandes lotes, né, ali de matéria-prima, né? E aí, quando aquela matéria-prima ela chega ali do agropecuário, né, do cooperativo, né, que não tem, né, a expertise de fazer o teste de qualidade, né? Ou seja, já veio com a nota, aí o cliente chega ali, que comprou, ele mesmo faz o teste de qualidade, né? Então, essa, por exemplo, é uma discussão, como é que fica esse gasto com o teste de qualidade, né, em momento posterior, né? Cada um tem a sua especificidade, mas para dizer aqui, o teste de qualidade, a Receita Federal admitiu, né, que desde que seja até o momento de comercialização, você pode tomar crédito. Aí você pergunta, pô, Marder, mas isso aqui não está na imposição legal? Né? Aí o fisco sai pela tangente, ele fala assim, não, esse teste de qualidade aqui, e é um entendimento bacana, ele fala assim, olha, ele não precisa ser decorrente de imposição legal. Ou seja, se você faz um teste de qualidade para saber se o seu produto atende à sua qualidade, então eu fiz um tênis com 5% de sola, está na moda, o Paulo tem alguns aí, né, que de vez em quando ele vem para o escritório, constantemente alvo aí de louvores, né? Então aí o cliente antes olha para deixa eu ver se aqueles 5 centímetros Ó, tá corresponde ao que o Paulinho 0-0 precisa. agora. Tá 1-1. Tá 1-1. Eu falei. Né? Então, aquele teste de qualidade que é feito sem a exigência legal, mas para cumprir um requisito da própria empresa, ele está dentro aqui, conforme entendimento da própria Receita Federal, não está na IN 2121, mas quando você conjuga o parecer normativo com a IN 21, e aí você entende o porquê que a Receita Federal deixa mais amplo a IN 2121, tá bom? Outra questão aqui legal também é em relação ao Vale Transporte, né? Tanto ao dispêndio com o Vale Transporte pago para a mão de obra empregada no processo de produção, quando a contratação do frete, quando você contrata uma PJ para transportar seus funcionários, né, que vão ali atuar na produção ou na prestação de serviço. A Receita Federal recentemente passou a admitir esse crédito em solução de consulta, isso não estava positivado, então agora na IN, a IN 2121, ela alcança essa possibilidade. Então, contribuintes, amigos, se você tem esse gasto de vale transporte, né, e aí existem exigências legais da própria Receita Federal para tanto, né? Só pode ser aquele gasto com vale transporte que não é pago diretamente, né, à mão de obra, porque senão seria pago a pessoa física, então tem que ter uma pessoa jurídica ali, administradora do Vale Transporte ou própria empresa de frete, né? Só pode ser daquela parcela relacionada, né, aos empregados que atuam na prestação de serviço ou na produção, né? Então, nesse caso, você consegue ali já positivado pela Receita Federal e também só pode ser a parcela que, obviamente, foi pago pela empresa, né? A parcela que cabe ao desconto do funcionário, ela não pode ser, obviamente, creditada, né? Mas isso foi positivado. E uma coisa legal de lembrar é que um dos parágrafos também traz qual é o método de fazer essa proporção. Isso era uma dúvida, né? Tinha empresa que queria fazer empregado a empregado, porque tinha justo receio da Receita Federal discutir. A Receita traz um critério de proporcionalização, e o que o Marden falou, e depois veio o comentário aqui, é que é só a parcela arcada pela empresa, que pode ser de até 6%, ela pode descontar do funcionário, não é obrigatório descontar os 6%, mas pode ser até 6% descontado do salário do funcionário. É isso aí. Outra novidade boa, e aí eu não estou olhando o chat, mas os meninos estão acompanhando, então fique à vontade aí para colocar as perguntas. Eu estou falando aqui meio que de cabeça aquilo que me chamou a atenção, tá? Outra novidade bacana é a questão da aquisição de frete, né? E aí a gente vai falar na aquisição de frete de insumo. A Receita Federal, né, voto vencido, ela acabou admitindo, né, algumas coisas importantes. Então, toda vez que eu adquiro um insumo ou uma máquina, um equipamento de produção,
em território nacional, né, esse custo do frete ele pode ser creditado de PIS e COFINS, inclusive quando essa máquina ou esse insumo ele é importado. A gente não está falando do frete internacional, a gente está falando a partir do momento que esse produto importado, esse equipamento importado, transita em território nacional, né, para, né, ser alinhado ao meu ciclo de produção ou à minha prestação de serviço, né, eu tenho direito a esse frete, inclusive, né, quando você tem o transporte entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica desse insumo, né, ou dentro do próprio estabelecimento de uma pessoa jurídica, né, né, ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica, né. O que é que muda aqui, né, interessante, né, é que a Receita Federal admite que esse frete ele não está mais vinculado a um insumo ou equipamento que você está transportando. E aí eu explico, né? Qual que era o entendimento antigo da Receita Federal? Olha, eu vou admitir esse frete não porque ele é um dispêndio, um insumo autônomo, mas ele, na verdade, faz parte do meu custo de aquisição do insumo. Então, se, por exemplo, eu compro uma matéria-prima, um solado, naquele meu exemplo, para fazer um sapato, esse transporte da minha borracha, né, da sola propriamente dita, se eu compro num processo de instalação por encomenda, por exemplo, né, ele faz parte do custo de aquisição do meu solado, né? Então, na verdade, eu tomo o crédito juntamente como custo de aquisição, né, e não de forma independente. Qual que era o problema desse entendimento? Ora, se esse solado ele não desse direito a crédito, quer porque ele estava sujeito a uma suspensão, a alíquota zero ou a não incidência, então caía o principal, caía o dispêndio acessório, que era o frete, né? Esse entendimento prevaleceu durante muito tempo na própria Receita Federal, até que ela parou com isso, porque, obviamente, o frete, o dispêndio, ele é, né, um gasto, né? Embora vinculado àquele transporte, ele é um gasto autônomo. Até porque, em outras palavras, né, a empresa prestadora do frete, ela tem a sua apuração de PIS e COFINS, ela paga tributo sobre isso. Então, a gente preenche os requisitos da não cumulatividade para o frete. Então, não tem por que a gente ter vigorando essa vinculação direta. Então, boa notícia dos contribuintes, frete na aquisição de insumos em território nacional, né, ou o trânsito em território nacional, né, dos mesmos produtos importados, né, ainda que o produto em si não seja tributado de PIS e COFINS, né, pelo vendedor, o frete a gente pode tomar crédito, obviamente, se atendido os outros critérios da legislação. Pode passar, Gui. Nossa, estou falando, né? Estou terminando. Aí a Receita Federal ela faz um esforço ao contrário. Olha, eu estou falando para você aquilo que em rol exemplificativo você já pode considerar como essencial e relevante ao processo de produção. Aí ela diz a mesma coisa para a gente. Agora, sim, em rol exemplificativo, né, eu estou dizendo aquilo que vai dar treta, né? 02, vai dar treta, né? Então, assim, não me diga que isso é insumo, porque, para mim, né, no meu rol exemplificativo, ele não é. E aí significa duas coisas, né? Significa a primeira questão, né? Esse é um rol exemplificativo, então podem ter, né, outros gastos que também não dão direito a crédito, né, na modalidade insumo e que não estejam aqui, primeira coisa. Segunda coisa e principal, a Receita Federal, né, está dizendo que aquilo não pode ser creditado na modalidade insumo. E existem vários outros incisos, eu insisto nesse assunto, né, da 1833, da 10637, que lhe permite que você tome o crédito em outra modalidade, né? Muitas vezes a gente faz um esforço sobre-humano para exemplificar a essencialidade e relevância, e tem ali um outro inciso muito mais fácil para a gente justificar aquele crédito, e esse crédito tem que ser lançado na sua obrigação acessória na FD, num bloco condizente com o discurso que você está tendo em relação ao que aquele débito representa para você. Um exemplo disso, claro, são os bens. Quando ele começa lá o rol, ele fala assim, olha, não é insumo os bens incluídos no ativo imobilizado. Veja, ele está dizendo que o contribuinte não pode tomar crédito de ativo imobilizado? Claro que não. Ele está dizendo assim, olha, existe um inciso específico para isso, se não me engano, é o inciso terceiro, né, da 1833. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu posso tomar crédito naquela máquina e equipamento, daquele ativo, né, que também não é só máquina e equipamento, né, se for máquina e equipamento, inclusive, você pode tomar direto na cabeça, como a gente fala, né, ou seja, não precisa fazer ali o controle de depreciação,
né? Mas aquele ativo ele pode ser tomado em outro inciso, ele só não vai ser insumo. Então, quer ver um outro exemplo? Se você tem uma manutenção de uma máquina de equipamento, então você vai agregar valor ao seu ativo imobilizado, e aquele valor que você agrega, ele aumenta a vida útil superior a 1 ano, você não pode tomar crédito. Você não pode tomar crédito na modalidade insumo. Por quê? Porque contabilmente aquilo passou a fazer parte, querido, do seu ativo imobilizado. Então você já vai tomar crédito, quer pela depreciação, quer por critério de amortização, e aí você segue a legislação. Tá bom? É muito importante esse ponto, Marley, né? Que a gente vê muito as empresas querendo jogar tudo dentro do conceito de insumo, mas, pessoal, já tem ali a possibilidade. Não tenta dar... igual a gente já falou em algum episódio passado do nosso Let's VAT Talk. Vocês lembram aquela caixa de brinquedo de criança? Toda criança deve ganhar isso, que é para as pecinhas, tem formas de bolinha, de pirâmide, de quadradinho, e aquela caixa grande tem os buraquinhos para ela conseguir raciocinar a pecinha com o buraquinho. Gente, não tenta passar bolinha no quadradinho. Já existe o buraquinho da bolinha. Já está ali. Não é isso, mano? É exatamente isso. É exatamente isso. E aí vou dar um exemplo para fechar esse seu comentário, que é muito pertinente, Paulo. Serviço de frete de produto acabado, né, entre estabelecimentos da empresa, né? A Receita Federal positivou, dizendo que o frete, né, de produto acabado, então a gente não está falando do insumo, o insumo ele aceitou, né, mas ele fala, olha, o frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou dentro do próprio estabelecimento da pessoa jurídica, né, de um local para o outro, né, ele não é insumo, né? Ou seja, né, ele não está dizendo, a Receita Federal, que ele não é essencial e relevante. E quando você pega, inclusive, o entendimento da Receita Federal do assunto, algumas soluções de consulta mais bem elaboradas, ele fala assim, cara, você está discutindo essencialidade e relevância comigo? Eu sei que esse transporte é essencial e relevante, eu não sou burro. Agora, ele não está atrelado a uma fase de ciclo de produção, ele é posterior, você tá ali tendo um transporte de um produto que é acabado. Então, eu não posso ser incoerente com o meu próprio entendimento de dizer que algo tem que ser essencial e relevante ao ciclo de produção. E o contribuinte, ele quando vai corretamente também, quando ele vai brigar por esse crédito do frete de transporte acabado, ele usa 2 argumentos. O primeiro argumento é ciclo de produção, na verdade, o entendimento do STJ é que ele é mais elástico, é aquilo que decorre da minha atividade como um todo. O ciclo de produção é um conceito maior, né? Que está atrelado ao produto e não necessariamente à parte, à cadeia, né, dessa fase, né, que eu participo, que é de produção. Né? Existia um ciclo de produção, embora eu participe só da atividade de comércio disso. Né? Então, primeiro ele fala, então isso é essencial e relevante, sim. E depois o contribuinte vai para o segundo argumento, na minha opinião, mais fácil, quadradinho no quadradinho, bolinha na bolinha, que ele fala o seguinte, olha, além disso, existe um inciso, salvo engano, o inciso 9º, né, do artigo 3º da 1833, que diz o seguinte, olha, eu posso tomar crédito sobre despesa com frete na operação de venda. Então, meu amigo, às vezes é mais fácil, né, a gente conseguir vincular, né, esse transporte de produto acabado, né, a uma operação de venda do que um conceito de insumo. Então, por exemplo, imagine que você tem um CD e a gente tem uma loja. Você recebe um pedido de compra, né? Aí, para você atender aquele pedido de compra, você tem que fazer o deslocamento, né, daquele bem que foi produzido, já está no CD, então você faz o pedido para o CD, vai até a sua loja e você faz a venda. Então, essa vinculação prática, a Receita Federal não está aqui vetando. Ela diz que isso não é insumo. Tá bom? Pode passar aí, Gui. Outro caso interessante, eu só vou citar 2 para terminar, né, diz a respeito em relação ao dispêndio com veículos, inclusive combustível, que são utilizados no setor administrativo, venda e transporte de funcionários. Né? Setor administrativo não tem novidade, então o gasto que eu tenho com veículo e combustível utilizado no meu setor administrativo, eu não posso tomar crédito porque a Receita Federal entende que, além de não fazer parte do ciclo de produção, sequer é atrelado ali à sua atividade de venda, qualquer coisa nesse sentido. Né? Bom, o combustível sobre venda posterior, né, à etapa de produção, né, mas existe argumento aqui, como a gente já citou, né, para você justificar que esse gasto com combustível, na verdade, ele é uma despesa com frete na sua operação,
de venda. Então, o que o fisco aqui está dizendo é que o meu combustível, o meu gasto com veículo na venda, ele não é insumo, né? E o transporte de funcionário, existe aqui uma aparente contradição, porque o fisco lá atrás ele permitiu que o meu dispêndio com pessoa jurídica para transporte da minha mão de obra produtiva, ele dá direito a crédito. Aqui, né, me parece, e não fica muito claro, que o fisco está se referindo ao transporte funcionário quando eu, empresa, utilizo o meu próprio veículo, né, coloco um combustível, alguma coisa assim dentro do veículo e faço eu mesmo o transporte de funcionário. Aí fica difícil na prática, e talvez por isso o fisco tenha restringido, né, eu justificar, por exemplo, que eu fiz um pagamento, que eu tive um dispêndio com uma pessoa jurídica, não com funcionário, né, que eu não tive um gasto com folha, que isso não é um gasto interno em outros centros de custo administrativos da minha empresa. Então, ele diz logo, galera, qualquer gasto com veículo, inclusive combustível, para o transporte funcionário, não é crédito. Agora, se você tiver um gasto com vale transporte, né, nesse deslocamento do funcionário, ou um gasto com uma pessoa jurídica, uma transportadora, para transportar esse funcionário, eu dou direito a crédito. Então, sobre o ponto de vista de VAT, brigar por aqui, ser importante é ser feliz, contrata a pessoa jurídica, toma 9,25 se você for do não cumulativo e corre para o abraço, né? Por último, dispêndios ligados a acordos e convenções coletivas do trabalho. A Receita Federal ela diz não é passível de crédito na modalidade insumo dispêndios com acordos e convenções coletivas. O que ela quer dizer aqui na prática é o seguinte: eu permito créditos sobre, né, gastos com imposição legal, inclusive o exemplo do Vale Transporte, mas imposição legal não significa imposição de acordo e convenção coletiva de trabalho. É por isso, né, que o Receita Federal não admito o Vale Alimentação, porque o Vale Alimentação, ele, segundo a Receita Federal, não sou eu que falo isso, né? Por sinal, manjo muito pouco, Paulo, de normas de trabalhistas, mas a partir ali do artigo 450 e poucos, né, da CLT, a Receita Federal fala, olha, inclusive, constitui remuneração, salário do empregado, gastos com alimentação. Então, isso já está dentro, né, do salário do empregado, né? Se você, empresa, tem, né, um gasto sobre isso adicional, né, do salário, isso é por acordo e convenção coletiva, é totalmente diferente do Vale Transporte, que não está dentro do salário, e ao mesmo tempo você é obrigado por imposição legal, então você pode tomar esse crédito. Esse foi o objetivo, né, claramente da Receita Federal ao falar da vedação dos dispêndios com acordos e convenções coletivas de trabalho. Dito tudo isso, né, a gente consegue identificar a despesa que é insumo, né? Agora, meu amigo, a partir do momento que você identifica aquilo que é despesa, que é dispêndio como insumo, ou que é crédito com outras, de acordo com outros incisos da lei, você precisa saber calcular, né? Saber definir qual que é a sua base de creditamento para fazer o seu cálculo. E aí eu passo a palavra para o nosso amigo Guilherme, né, para falar um pouquinho sobre as mudanças em relação à composição da base de créditos de PIS e COFINS previstos para esse ano. Gui, antes de você falar, só lembrando, pessoal, o que o Marley falou, e olha que a gente gastou 35 minutos, é uma parte disso aqui, tá? A gente selecionou aquilo que saltava mais aos olhos, mas tem muita coisa ali ainda, a gente precisaria o dia inteiro para ir item a item, né, Marley? Então, com certeza. Só lembrando. E essa apresentação ela vai ser disponibilizada, como também esse webinar vai ficar no nosso canal do YouTube do Stock Forbes, tá? Então, todo mundo pode rever aí quando quiser. É isso. Aqui a ideia realmente é uma atualização, principalmente porque a gente não teria um dia inteiro para poder falar sobre tudo. Aqui a gente nem comenta sobre as teses depois da decisão do STF, o que a gente consegue extrair de bom do julgamento, apesar de ter sido uma decisão no mérito desfavorável. A gente até tem um webinar também sobre isso, quem se interessar pode buscar lá no YouTube, mas a ideia aqui é para a gente se atualizar. Nessa linha de raciocínio, aqui eu vou começar falando sobre tudo o que mudou, e ao final eu falo um pouquinho sobre algumas teses que a gente pode discutir, mas eu vou primeiro focar nas mudanças, ainda vou tentar não fazer tanto julgamento em relação a essas mudanças. O primeiro aos fatos. Aqui, a primeira coisa era
a época que a gente era feliz e não sabia, a IN 1911, como era a parte dos créditos. Então, o que a gente tinha ali de previsão na IN 1911, 2019, em relação à possibilidade de tomada de crédito? Aqui, para simplificar, vamos falar sobre aquisição de bens para revenda e a aquisição de insumos, tá? Primeiro, aquisição de bens para revenda. Vamos imaginar que eu sou um distribuidor, adquiro de um fabricante, não sou equiparado a industrial, o IPI é custo para mim. Como era a base do débito do fornecedor? Então, vamos imaginar que eu tenho ali um valor de mercadoria 100 e um valor do IPI 10, então IPI por fora, um ICMS 18. A base do fornecedor, em 2019, ele era 82, que é o valor da mercadoria, o IPI não compõe, e extraído dos 18 do ICMS. A base dele era 82. Qual era a base do meu crédito de PIS e COFINS? Então, pela IN 1911, eu poderia tomar crédito do valor de aquisição da mercadoria com o ICMS lá dentro, ela era silente, então o ICMS estava lá dentro, e ainda do IPI quando não recuperável. Então, minha base de crédito era 110. No próximo cara da cadeia, como eu não dou saída, eu não sou tributado pelo IPI, o IPI aqui ele é meu custo, imaginando que eu vendo essa mercadoria a 200, tinha ali 36 de ICMS, a minha base do débito era 164 e a base do crédito do varejista, aqui numa cadeia hipotética, seria 200. Bom, o que aconteceu com a IN 2121, final do ano passado, com efeitos imediatos? Ela simplesmente excluiu a parte da possibilidade de tomar crédito do PIS e COFINS, do IPI, quando ele não fosse recuperável. Então, o IPI, para a IN 2121, estou tentando me manter fiel a não fazer julgamentos ainda, para a IN 2121, eu não posso tomar crédito da parcela do IPI que compõe a nota fiscal, mesmo que esse IPI não fosse recuperável, tá? O que é legal da gente pensar aqui, eu vou fazer um comentário que já vai ser quase um julgamento, mas vou tentar me manter aos fatos, é que a Lei 10.833 não fala nada sobre a questão do IPI, sobre poder ou não tomar crédito. A 10.637 também não. A 10.865, que é a lei que fala do PIS/COFINS de importação, ela autoriza o crédito do PIS/COFINS de importação sobre a parcela do IPI quando esse não for recuperável. Aí ela utiliza quando compõe o custo de aquisição. Ou seja, a 10.865, para a importação, autoriza expressamente o crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do IPI quando esse não é recuperável para o importador. Estamos falando aí, basicamente, situações de aquisição de ativo imobilizado. Então, para a importação, a gente tem isso extremamente claro, é autorizado. A 10.833 e 10.637 são silentes. A 19.11 autorizava expressamente. A IN 21.21 veda expressamente. Com efeitos imediatos. Então, a partir aí do final do ano, as aquisições dos distribuidores não poderiam estar com crédito do IPI. Tá? Para o segundo cara da cadeia, aí, o varejista, nada mudou para ele. Tá? Nada mudou para ele. O IPI, como já não era destacado nessa primeira compra, a IN 21.21, nada mudou. Vamos à MP 1159, que teve nessa parte produção de efeito a partir de maio de 2023. Ô, Gui, você lembra da época, das boas épocas aí de Big Four, que a gente levantava crédito sobre o IPI, né, que não era custo, né? E aí o contribuinte excluía sem a necessidade, né? E isso gerava assim boas despesas, né? Parcela de dispêndio para apropriação de crédito, né? Já bati meu budget já com crédito assim, mas era saudades do que a gente viveu. Pois né? Saudade do que vivemos, né? A MP 1159... Não, mas olha a alegria de tributarista, né, galera? Pois é. A MP 1159... Tem doido para tudo, né?
Ela, como aí todo mundo já sabe, e aí a gente teve até uma live no Ministério da Fazenda comentando essa alteração, dando um spoiler da alteração, ela veio e excluiu a possibilidade de crédito do ICMS, do PIS e COFINS, sobre a parcela do ICMS. A justificativa para isso, que é o que foi comentado pelo ministro Fernando Haddad, é que isso é um duplo benefício. Então, a gente tinha aí a exclusão no débito, mas a gente não tinha exclusão no crédito. Então, a gente até viu diversos colegas se manifestaram depois da medida, falando que era uma medida justa. Ainda sem entrar na questão do mérito dessa medida, a MP ela respeitou o princípio da anterioridade, então as compras a partir de 1º de maio de 2023 não podem ter o crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS. O que o bom aqui é que a gente sabe que existem algumas empresas que tinham dúvida se podiam tomar crédito, no passado, pelo menos. A MP ela traz aí um marco temporal que dá uma certeza para a gente que até 30 de abril de 2023 nada vai ser cobrado em relação a estorno de crédito se eu tomei crédito do PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS. Ponto. Se é que dá para extrair alguma coisa de boa dessa MP, é isso. Então, a gente tem aí uma redução de crédito bem significativa para os contribuintes, e aqui afeta não só o distribuidor, como também afeta o varejista. Aí sim a gente tem uma medida que afeta o varejista, porque ele também vai perder uma parcela do crédito dele. Vou começar com algum julgamento em relação aqui a essa medida. O que essa medida ela não prevê, e aí me parece que talvez seja um caso de desconhecimento mesmo da sistemática do ICMS, é que o que a gente está olhando aqui é a minoria das operações envolvendo o ICMS. Porque, como a gente sabe, o que é o mais comum são as operações com substituição tributária. E para a substituição tributária, essa justiça que foi dito, que era um duplo benefício, na verdade, ela se inverte, ela vira uma dupla injustiça, se a gente exclui o ICMS na base do crédito. Então, vamos olhar aqui para o primeiro substituído. Então, vamos imaginar que o fornecedor ele é o substituto tributário e ele vende a mercadoria aí para um distribuidor com ST. Olha só, a base do crédito, do débito do fornecedor, ele é 82. Então, nada vai mudar para ele. O ST, desde sempre, ele não compõe a base do PIS e COFINS, ele existe a previsão de exclusão expressa. A base do crédito, pela MP, ela também se torna 82. Qual é aqui a injustiça? É que quando esse cara der a saída, na composição do preço dele, ele tem ICMS lá dentro. Não está destacado, mas o ICMS está lá dentro. Inclusive, poderia estar destacado se ele fizesse uma operação interestadual, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Nesse caso aqui, não está destacado, porque ele foi recolhido anteriormente por substituição tributária. O débito dele é impactado pelo ICMS. O ICMS, por uma questão de sistemática, não está destacado na nota fiscal, mas ele está lá, a gente sabe que ele está lá. Então, o meu débito de PIS e COFINS é agravado pelo ICMS e o meu crédito é subtraído do ICMS. Então, eu tenho exatamente a situação oposta do que a MP tentou trazer justiça, que para essa primeira parte da cadeia do substituto, ele só se lascou, para eu não falar outra coisa aqui numa manhã de quinta-feira, só se lascou. Aqui a gente antecipando, essa é uma situação que poderia talvez ser resolvida de duas maneiras. Ou eu autorizo, então, a exclusão do meu débito de ICMS, o que não está destacado, que é uma tese já antiga, que muita gente já conhece, ou eu autorizo essa exclusão, que ainda não foi julgada pelo STJ, ou eu altero a MP
1159 para dizer, por exemplo, que eu deveria, não posso tomar crédito de ICMS quando ele for recuperável, porque quando ele não for recuperável, eu teria a possibilidade do crédito. Isso aqui, olhando para o primeiro substituído. Para o segundo substituído, duas situações aqui. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho uma operação interestadual. Na operação interestadual, o primeiro substituído, ele destaca o ICMS próprio. Então, ele tem o direito ao ressarcimento. O segundo substituído também faria a mesma coisa. Ele faria jus, se ele que fizesse a remessa para a operação interestadual, ele destacaria o ICMS. É o que a gente chama de quebra de cadeia. Bom, então eu vou lá, eu excluo o ICMS da minha base de débito e eu tomei crédito com o ICMS lá dentro na minha aquisição. Por quê? Porque o ICMS ele não está destacado, ele está na composição do preço. Será que aqui a Receita Federal vai exigir um estorno de crédito PIS e COFINS? Isso ainda não está claro. Mas é uma situação que não foi pensada na MP. O ICMS é um tributo muito complexo. A gente, quando começam essas alterações de imposto sobre imposto, óbvio, é melhor que nenhum imposto fosse calculado sobre nenhum imposto. E é um dos mais legais, né? O ICMS não é pensado essas mudanças para o mecanismo de ICMS. Então, a gente tem uma situação que ela está em aberto e uma situação extremamente prejudicial para o primeiro substituto. O que a gente pode ter aqui de discussão? Então, em relação ao IPI, a IN poderia excluir o direito ao crédito do IPI quando este não fosse recuperável? Bom, aqui a gente tem pelo menos uma discussão de legalidade. A IN está alterando algo que está não está na legislação, está restringindo o direito ao crédito de modo que a lei não restringe. A gente tem pelo menos uma questão de anterioridade, porque ela tem produção de efeitos imediatos, deveria ter pelo menos 90 dias. E a gente tem também uma discussão sobre essa medida em si. Por quê? Porque a gente tem na 10865 uma previsão expressa de autorização. Ou seja, para quem importa, eu posso tomar o crédito quando é recuperável, mas nas aquisições locais não pode tomar o crédito quando não é recuperável. A gente tem um problema de isonomia. A gente tem também uma questão de justiça, como a gente viu. O IPI para o segundo cara da cadeia, ele não é recuperável, então ele está na minha base do débito. Quando eu excluo do crédito, eu tenho um duplo prejuízo. Tem uma discussão boa em relação ao IPI. Em relação ao ICMS, então vamos para a discussão menor, só nos casos de substituição tributária. Eu posso ter uma discussão? Bom, aqui se a ideia é tentar mitigar uma injustiça, essa MP ela traz uma nova injustiça. Então, a gente acha que pode, sim, ter uma discussão para esses casos de substituição tributária. E, a nosso ver, também é possível discutir a MP como um todo, se ela poderia ter excluído o ICMS na base de crédito do PIS e COFINS. Aqui a gente tem alguns recortes, algumas coisas que são boas em relação ao IPI, a gente não tem na MP. A gente não pode discutir a legalidade, porque a MP insere isso na lei 10.833 e na 10.637. A gente observou o princípio da legalidade. Então, a gente não tem essa discussão. A gente não tem a discussão da anterioridade, porque ela observa a anterioridade. Mas, se a gente for pensar, poderia a MP alterar esse trecho quando a 10.833 inteira ela fala sobre dispêndio, encargo na aquisição? O ICMS não é um encargo na aquisição? Pode não ser um custo, pode não ser uma despesa, mas ele é um dispêndio, ele é um encargo na aquisição. Então, são só discussões aqui, como a gente comentou no começo, é uma ideia de questões estratégicas, o que você precisa saber para agora, e já saber que existem discussões que a gente pode ter em relação a todas essas mudanças que a gente teve em relação à IN 2121 e a MP 1159 na base do crédito PIS e COFINS. Gui, e aí só
logicamente, passar para vocês que a discussão em relação ao IPI, na nossa visão, a tese se sustenta muito bem, tá? Em relação ao ST, eu colocaria em segundo plano, mas a base jurídica também é ultra relevante. A gente não pode descartar, porque, na nossa visão, o contribuinte tem um caso também excepcional. Do ponto de vista do ICMS próprio, embora, se a gente for fazer uma análise de chances de êxito em relação aos 3 itens, viria mais abaixo, mas a gente também acha que é uma tese que tem os seus fundamentos jurídicos, mesmo porque a gente estava ontem numa reunião técnica que a gente tem toda semana aqui no escritório, e eu contei quantas vezes nas 2 legislações, né, na 10.637 e 10.833, os termos despesa, custo e encargo foram citados, né? Então, a gente, o caminho que o contribuinte percorreu para excluir o ICMS da base de PIS e COFINS, né, do Conselho de Receita, é um caminho, embora com fundamentos distintos, mas similar, né, para manter o ICMS na base do crédito, tá? Mas isso, de novo, é uma tese que não é tão fácil igual às outras 2, não que as outras 2 sejam super fáceis, mas a base precisa ser melhor construída, mas a gente vê fundamentos, sim. Mari, nossa samurai do Tex, vão passar para você para a gente não perder tempo. Bora falar de receita financeira? Vamos lá. Yupi! Bora, Bill. Uhul. Bora, Bill. Bom, pessoal, sobre uma justificativa aí de corrigir algumas distorções econômicas, gerar um maior número de empregos, possibilitar um aumento de investimentos pelas empresas, o governo anterior, ele publicou, dia 30 de dezembro, você passa para o próximo slide, Gui, por favor. O governo anterior publicou, dia 30 de dezembro, o decreto 11.322, reduzindo as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Então, dia 30, as alíquotas foram reduzidas de 4,65%, as alíquotas conjugadas, para 2,33%, com vigência a partir do dia 1º de janeiro. Apesar disso, nós, contribuintes, fomos surpreendidos no dia 2 pela publicação de um novo decreto, o 11.374, pelo novo governo, revogando essa redução e dizendo que, olha, ficam repristinados os efeitos anteriores, ou seja, as alíquotas anteriores voltam a valer. Quando a gente olha essa alteração que foi realizada, fica totalmente claro para a gente que houve uma majoração de tributo. Então, apesar da vigência do novo decreto ter vigorado ali por um dia 1 de janeiro, a gente vê que, de fato, teve uma majoração de 2,33% para 4,65%, e voltou para a alíquota de 4,65%. Então, é claro que essa majoração de tributos, ela precisa observar a anterioridade do artigo 153C e do 195, parágrafo 6º. Muito nos surpreende que, na semana passada, quando o governo ele trouxe lá o novo pacote fiscal para 2023, ele fala, olha, contribuinte, vocês não podem alegar que vocês foram surpreendidos, porque, na verdade, quem foi surpreendido fomos nós, governo, com essa alteração, com a publicação desse decreto reduzindo as alíquotas sobre as receitas financeiras. Mas o que foi esquecido de ser comentado é que a previsão da redução dessas alíquotas sobre as receitas financeiras, ela já estava prevista lá no projeto de lei orçamentária anual. Então, lá no projeto já tinha uma previsão expressa de que a principal renúncia fiscal que seria realizada era exatamente essa redução
das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Na época, se pensava numa redução um pouco maior, então não era de 2,33%, mas sim de 1,2% nas alíquotas conjugadas, o que poderia gerar um impacto aproximado de 5,8 bilhões. Então, o governo, apesar do novo governo ter herdado essa nova legislação e essa renúncia fiscal, a única coisa que ele não pode dizer é que ele foi surpreendido, né? Porque já tinha uma previsão de realização dessa renúncia fiscal. Não pode ser surpreendido por aquilo que você mesmo fez enquanto governo. Você lembra lá daquela história quando a gente era pequeno? Minha mãe mesmo era super severa com o dever de casa. Aí você chegava com aquele dever sem fazer, você falava, não foi eu, foi minha irmã Isso que tem rasgou o meu muitos anos, documento. hein, Marda? Isso tem muitos Tem anos, né? alguns. Quando você era pequena, Sim, tem muitos anos. a IN 21, ela diz minha idade ali, 21. Mas o negócio é que eu chegava ali com o negócio sem fazer, foi minha irmã, foi o cachorro que pisou no dever e aí molhou. Para todos os efeitos, quem está apresentando, quem tem a responsabilidade de prestar o dever de casa é você, governo, né? Independente de quem foi que assinou a caneta, né? Exatamente. Ainda que seja uma legislação herdada, aí, entre aspas, esses argumentos eles não podem invalidar os argumentos jurídicos tributários, impactando negativamente o contribuinte e relativizando o princípio da anterioridade nonagesimal que está previsto expressamente na Constituição. Então, a gente sabe aí que teve uma decisão desfavorável, bem fundamentada, assim, bem contestavelmente, mas nós temos aqui dentro de casa já liminares concedidas para garantir o respeito à anterioridade nonagesimal para a tributação das receitas financeiras. Tá? A mesma coisa que aconteceu com receitas financeiras também aconteceu com o adicional de frete da Marinha Mercante. Então, o mesmo decreto lá de 30 de dezembro, ele também trouxe uma redução de 50% das alíquotas do adicional de frete de Marinha Mercante. Então, as alíquotas que, em regra, em geral, assim, na maioria das operações era de 8%, passaram a partir de 1º de janeiro a serem tributadas a uma alíquota de 4%. O decreto 11.374 de 2 de janeiro também revogou essa redução das alíquotas do adicional de frete de marinha mercante. Aqui a diferença é que, para além da anterioridade nonagesimal, a gente precisa observar a anterioridade de exercício. Por que disso, né? O STF ele tem um entendimento já pacificado de que o adicional de frete de marinha mercante ele é considerado uma contribuição de intervenção no domínio econômico e, portanto, ele está sujeito às regras do artigo 149 da Constituição. Estando sujeito às regras do 149, a gente precisa obrigatoriamente observar tanto a anterioridade de exercício como a anterioridade nonagesimal. Então, essa revogação só poderia surtir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. A gente sabe que aqui existem algumas dificuldades práticas em discutir isso judicialmente, porque a gente está falando de uma operação de importação. Então, o adicional de frete de marinha mercante ele é recolhido ali no momento da importação e o contribuinte ele pode, no final do dia, ter uma certa dificuldade para liberar a mercadoria, se ele não recolher conforme as alíquotas que estão ali estabelecidas pelo sistema, com base em alguma liminar judicial que vier a ser concedida, mas o que a nossa recomendação é para cada contribuinte analise especificamente o seu caso, porque a gente tem muitos clientes aqui internos de dentro de casa que os valores de frete internacional de importação são valores muito expressivos. Então, essa redução em 50% pode significar um impacto muito grande, tanto no fluxo de caixa como no recolhimento efetivo, né? Ainda que eu decida recolher e depois pedir restituição, são valores que, em geral, podem sim impactar de forma considerável ali as operações da empresa. Pode passar, Gui, por favor.
Além disso, né, além dessas alterações que vieram de revogação dessas alíquotas, a MP 1160, ela voltou com o voto de qualidade. Então, aquela disposição do artigo 19E, que falava que, em caso de empate nas decisões tomadas pelo Tribunal Administrativo, ou seja, pelo CARF, no caso de empate, deveria se decidir a favor do contribuinte, e isso não é mais válido. Então, retornou o voto de qualidade a favor do fisco. Em caso de empate, quem decide um voto é contado, né, como um voto a mais, o voto do presidente, que é o representante do fisco. Então, assim, as chances de decidir desfavoravelmente ao contribuinte são muito grandes, né? Como a gente já sabe, aí, historicamente sempre aconteceu. O que isso pode impactar para a gente, né? A gente teve aí nos últimos anos algumas depois do artigo 19, a gente teve alguns casos que passaram a ser decididos no Tribunal Administrativo de forma favorável ao contribuinte. E aí, pensando em tributos indiretos, né, a gente tem diversos casos vinculados à tributação direta, mas trazendo aqui exemplos de tributação indireta, eu acho que um dos casos mais relevantes aí que a gente tem é PIS/COFINS sobre bonificações recebidas. Então, a gente tem aí o caso que foi julgado no final do ano passado da Bom Preço, que o placar ficou empatado 5-5, nesse caso foram 10 julgadores, não 8, como geralmente é. Aqui ficou empatado, então, 5-5, e foi decidido favoravelmente ao contribuinte em razão do artigo 19E. Então, assim, considerando que a tendência nesses casos que tem muita discussão é empate no placar, o contribuinte acaba ficando volta a estar numa situação muito delicada e uma possibilidade gigante desses casos que poderiam ser decididos favoravelmente ao contribuinte voltarem a serem decididos favoravelmente ao fisco. Um outro exemplo é o frete de transferência. Então, a gente teve, assim, lá no passado, o frete de transferência, ele era considerado, a gente tinha algumas decisões favoráveis, mas a partir ali de 2020, 2021, a gente passou a ter, embora placares empatados, 4-4, as decisões foram tomadas em favor do fisco. Então, o desempate foi em favor do fisco. E o porquê disso? A gente já tinha o artigo 19E, que falava que, em caso de empate, deveria ser realizado, a decisão deveria ser a favor do contribuinte, mas, no entendimento da portaria do Ministério da Economia, isso só é aplicado para créditos tributários que são cobrados por meio de auto de infração ou notificação de lançamento. Então, para aqueles casos, quando a gente está falando de crédito de PIS/COFINS, que, em geral, a gente tem créditos, casos que são analisados pelo Tribunal Administrativo, originados de manifestações de inconformidade por não homologação de compensação, todos esses casos foram decididos favoravelmente ao fisco, dizendo que, olha, isso é exceção à regra, isso não entra, o que era totalmente absurdo. Mas a gente teve casos bons, aí o caso da Braskem no final de 2021 e, mais recentemente, o próprio caso do Bom Preço, que também discutiu frete de transferência, decidindo de forma favoravelmente ao contribuinte, com base no artigo 19E. Então, assim, isso tende, com a volta do retorno de qualidade, a gente tende a ter uma maior dificuldade de voltar a discutir essas questões dentro do CARF. Aqui só uma ressalva que a gente faz, até pegando um gancho com o que o Marden mencionou anteriormente, todos esses casos, eles foram analisados a possibilidade de frete de transferência produto acabado, tá? Então não era produto em insumo entre estabelecimentos, mas sim o produto acabado, e todos os casos tentaram levar em discussão para inclusão no item de insumo. Então, a gente tem esses casos que perderam como inclusão no item de insumo, mas na nossa visão,
essa discussão não está acabada, porque isso pode ser discutido não como uma inclusão no item de insumo, mas sim da inclusão do próprio item de frete de venda. Por quê? Porque o frete de transferência, ele faz parte, ele é uma etapa do frete de venda que vai ser realizado. Então, para essa, a gente pode vir a continuar discutindo esse assunto também por esse viés. Bora lá, Gui? Outra alteração que aconteceu aí bem relevante, pessoal, foi as mudanças das alíquotas bases de ICMS em alguns estados. Então, vocês devem ter acompanhado que no final do ano passado, o CONCEFAZ, na verdade, ele fez um estudo em todos os estados dizendo que para equalizar a receita tributária com os custos que cada estado passaria a ter, seria necessário fazer um ajuste das alíquotas gerais de ICMS incidentes nas operações, que antes era 17%, 18% na grande maioria dos estados. Então, foi feito um estudo, e com base nesse estudo, muitos estados mudaram a legislação e publicaram no ano passado, para observar a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal, as novas alíquotas bases, que passaram a ser 19%, 20%, 21% e 22% em determinados estados. Então, a gente teve aí essas alterações. Quem pratica operações com esses estados, dentro desses estados ou destinados a esses estados, precisam prestar atenção aí na mudança de valor de precificação, mudança de sistema para readequar as novas alíquotas. O que há um ponto aqui que a gente chama de atenção, né? Vocês bem devem lembrar que no ano passado a gente teve uma discussão enorme sobre seletividade das alíquotas de ICMS. Então, a gente teve uma decisão lá atrás, num recurso extraordinário, pelo STF, que ele decidiu que alíquotas incidentes sobre energia elétrica, telecom, são operações consideradas que devem levar em consideração o princípio da seletividade. Portanto, não podem ser tributadas por alíquotas maiores do que aquelas alíquotas gerais aplicadas para as outras demais operações. Com base nessa decisão, a Procuradoria ela ingressou aí com ações judiciais contestando a constitucionalidade de praticamente todas as legislações estaduais que previam alíquotas sobre energia elétrica e telecom bem acima do que aquela alíquota nominal. A Lei Complementar 194, lá em junho do ano passado, veio tentar resolver essa situação e disse assim, olha, agora é considerado seletividade as operações realizadas com energia elétrica, telecom e combustíveis. Portanto, estados, vocês estão obrigados a aplicar as alíquotas gerais. O que aconteceu? Todas essas ações declaratórias de inconstitucionalidade que foram propostas aí pela Procuradoria começaram a ser julgadas pelo STF. A partir de outubro até dezembro, a gente começou a ter decisões, algumas já, inclusive, transitaram em julgados. Todas as decisões, como esperado, o STF decidiu que, de fato, precisa observar a seletividade, mas o STF disse assim, ó, estou modulando os efeitos dessas decisões de todos os estados que já foram analisados, foi modulado de acordo com o recurso extraordinário anteriormente julgado. E o que foi essa modulação? Eles disseram, olha, apesar de ser considerado que precisa observar o princípio da seletividade, a aplicação dessas alíquotas deve ser feita só a partir de 2024. Então, houve uma modulação dos efeitos aí pelo STF. A grande questão que fica aí para a gente é o que precisa ser, de fato, observado, né? Os estados podem ser que tenham pensado, opa, ganhei um novo fôlego, vou conseguir continuar cobrando aquelas alíquotas enormes sobre energia e telecom que está previsto na legislação. Inclusive, muitos estados
optaram por sequer mudar a legislação, já esperando essa modulação do STF, mas ainda assim, tendo a decisão sido realizada no final do ano passado, sem qualquer mudança da legislação estadual, mesmo porque em muitos casos sequer transitou em julgado, como em São Paulo, por exemplo, a gente precisa observar a anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Eu acho que o único estado que correu para ajustar a legislação aí a tempo foi o estado da Bahia. Então, no final do ano passado, eles disseram, opa, em razão da modulação do efeito aqui da ADI, que declarou inconstitucional a minha legislação, estou voltando as alíquotas aos patamares anteriores, ou seja, vou aplicar em 2023 aquelas alíquotas majoradas e não a minha alíquota geral, que é aplicada para todas as operações. Bahia é o único estado que a gente viu que fez isso a tempo, mas os demais estados, nenhum ainda correu para fazer isso. E ainda que faça, esse ano, para a gente vai ser acabando sendo uma letra morta, né? A gente tem que obrigatoriamente observar anterioridade anual para o ICMS. E para as alíquotas de combustíveis, é só uma ressalva de que elas continuam ali na seletividade geral, ou seja, precisa continuar sendo aplicada, não as alíquotas nominais gerais, né, de cada dos estados, geralmente é 17 e 18. Isso decorre de um acordo que foi homologado ali para o STF nas ações que discutem aí o ICMS monofasia dos combustíveis, e o acordo homologado prevê a alteração da própria Lei Complementar 194, porque os estados eles não concordam com a aplicação do princípio da seletividade para combustíveis tais como a gasolina. Eles até concordam para o diesel, mas para a gasolina não. Então, a grande briga que nós vamos ter esse ano é conseguir, sim, tributar a gasolina por uma alíquota bem maior do que aquela alíquota nominal que é aplicada nas operações. Que zona, hein, Mari? Quer dizer, é uma bagunça. Tem lei, não temos... tem RE, tem ADI, tem acordão. É um acordão que a gente até fica questionando qual que é realmente a validade jurídica disso, né? Porque os estados acordaram e mudaram a Lei Complementar 194, mas, assim, depende de uma lei, depende de aprovação pelo Congresso. Então, assim, teremos fortes emoções aí nesse ano ainda, no transcorrer do ano. Exato, mas, assim, a partir do pressuposto que é um ministro relevante, não que os outros não sejam, mas um ministro já relevante, é o que está há mais tempo na casa, que está coordenando isso, pressupõe-se que isso não vai ser questionado, né? Mas esse é o Brasil, né? Que nem o passado ele é certo, né? Exatamente. Gente, a gente está já caminhando aqui para os finalmente e tem um último ponto que a gente gostaria de tratar, mas, logicamente, se ainda sobrar alguns minutinhos, nós podemos aí discutir mais alguma coisa. A reforma tributária sobre o consumo, né? Esse tema é antigo, não é novo, não é novidade para ninguém. Se você jogar no Google, você vai ver um monte de notícia. Algumas são fidedignas, outras nem tanto. Ponto é que ainda está cedo para a gente começar a ter prognósticos, mas algumas coisas que são ultra relevantes é saber que nós temos hoje um alinhamento um pouco maior do que a gente tinha no início do governo passado, tá? Antes existia efetivamente muito cacique ali querendo ser o dono da reforma. Hoje nós temos alguns alinhamentos um pouco mais convergentes, mas as questões políticas envolvidas são ultra relevantes. Só lembrando que a legislatura nova não iniciou, é mês que vem, né? Para aqueles que não sabem, né? O governo federal se inicia no início do ano, no dia 1º de janeiro. Agora, a legislatura, quer dizer, o Congresso, né,
ele se inicia a partir de fevereiro. Então, ali, hoje, no mês de janeiro, ainda existem senadores e deputados que não foram reeleitos, por exemplo. Né? E um senador que não foi reeleito foi o Roberto Rocha, que foi o relator da PEC 110, o último. Ele não foi reeleito, ele vai sair. Outra coisa, a mesa da Câmara e do Senado, né, as duas mesas, elas vão ser recompostas. Né? Tanto o Arthur Lira na Câmara quanto o Rodrigo Pacheco no Senado, eles estão concorrendo à reeleição. O Arthur Lira já construiu a sua candidatura, já costurou de uma maneira tal que, pelo menos o que a gente sabe hoje, vendo os bastidores, é muito provável que ele seja reeleito. O Rodrigo Pacheco, ele vai enfrentar uma disputa mais acirrada. Então, embora, né, os defensores da reeleição dele tenham dito que ele tem voto suficiente, fato é que a gente tem ali o Rogério Marinho, que é do PL, né, partido do ex-presidente Bolsonaro, muito forte nessa disputa, mesmo porque é a maior bancada. Tá? Embora possa haver uma alteração do Rodrigo Pacheco pelo Rogério Marinho, quando a gente pega as posições do Rogério Marinho no passado, as posições deles são pela reforma da tributação indireta, seguindo o modelo IVA. Então, não é que ele é contrário, tá? Ele é a favor. Aí é uma questão mesmo de costura política, porque o PL é contra o atual governo federal. Então, a gente não sabe de que forma isso pode impactar as discussões da reforma se houver uma mudança na presidência do Senado, tá? Que é uma possibilidade. Uma coisa que foi muito importante é que, no governo passado, embora o tema reforma fosse um ponto relevante para o governo passado, não era uma reforma estruturante. Né? Todo mundo sabe que o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, ele era contra uma reforma em bloco do sistema. Ele queria uma reforma fatiada, pontual. Tanto é que um dos pontos relevantes para as duas PECs não saírem foi a atuação do governo federal dentro do Congresso, principalmente da Câmara. Assim que o Lira assumiu, por exemplo, a PEC 45, ela parou. Né? Então, são várias costuras que estão sendo feitas, tá? Para que, seja uma ou outra, elas saiam do papel. Gui, você pode só passar os slides só para... Lembrando que... por que a gente está colocando esse slide aqui? Porque, para a economia, a principal reforma hoje é sobre consumo, não é sobre a renda, não é sobre o lucro empresarial, sobre dividendos. É sobre o consumo. É este tipo de reforma que muda cenário econômico, não o outro, a outra reforma. Embora, né, a gente já tenha visto que foi uma bandeira do PT na sua campanha do ano passado, e é algo que virá sim, mas não agora, né, pelas informações de bastidores que nós temos, isso virá para o segundo semestre. Então, a gente está falando de metade de toda a carga. É muito relevante. Pode passar... Deixa eu só fazer um comentário, Paulo, Vai lá. em relação ao que, até em linha do que a gente já conversou aqui, né? A Mari comentou, teve uma modulação dos efeitos da decisão em relação à alíquota de energia elétrica e telecom para 2024. Olha como algumas coisas vão convergir. Isso daqui, a gente sabe que as alíquotas de energia elétrica e telecom são fundamentais para os governos fecharem conta. A de gasolina também, combustíveis também, mas energia elétrica e telecom é uma receita que é fácil, que não precisa de tanta fiscalização e que arrecada um absurdo, porque as alíquotas são majoradas, todo mundo consome energia elétrica, quase todo mundo consome telecom, então é uma receita relevante. A partir do ano que vem, a alíquota, em tese, tem que cair. Se a gente tem uma reforma tributária,
o IBS ou o IVA, ele não vai ter uma regra em que a alíquota do ICMS, a alíquota sobre energia elétrica tem que ser menor ou maior. Então, também é do interesse dos governadores essa aceleração. Perfeito, perfeito. É lógico que existe uma discussão que a gente vai ver já já, a gente tem só mais um minuto para discutir, mas, por exemplo, essa apresentação eu fiz na segunda. Hoje já tem novidade, né? Então, assim, são assuntos, embora a legislatura não tenha se iniciado, os bastidores já estão acontecendo, reuniões internas já estão acontecendo, alianças políticas já estão sendo feitas. Não é porque o pessoal lá não está trabalhando em loco, mesmo porque não tem nem lugar para trabalhar hoje, né? Com o quebra-quebra, fato é que essas reuniões já estão acontecendo, né? Então, a questão é, todo governo, início de governo, abre-se uma janela importante de oportunidade para passar uma reforma tributária. Você passa o último, Gui, só para a gente não atrasar. Só lembrando, aquelas duas PECs principais, e aí eu não estou falando desses milhares de outras que existem, tá? As duas principais que já são debatidas, já são mastigadas, discutidas, alinhadas ou não alinhadas, as duas principais são essas. A PEC 45, que ela ficou um pouco estagnada depois da entrada do Lira na presidência da Câmara, e a PEC 110, que é aquela que corria no Senado, que houve um relatório do então relator Roberto Rocha para modificar um pouco a sua concepção e de criar não apenas um IBS, mas dois, seria um IVA dual, por exemplo, que acontece no Canadá, né? Uma das principais referências na área é a professora Melina Rocha, que é uma das principais influenciadoras desse projeto aqui no Brasil, né? Ela tem acompanhado discussões e etc. E esse é um ponto importante, né? Quem cunhou efetivamente esse tipo de reforma aqui foi o CECIF e o NEF da FGV, né? E quem hoje é o assessor especial do ministro Fernando Haddad para a reforma tributária é o Bernardo Api, que é um dos criadores da ideia de um IVA aqui no Brasil, né? Então, a partir do momento que o governo federal coloca uma pessoa que defende um IVA dentro do governo, a gente já vê um alinhamento para que isso saia, o que não aconteceu, por exemplo, no governo passado. Então, esse governo, me parece que já tem uma posição tomada de seguir por uma reforma da tributação sobre o consumo, tá? É muito provável que a gente tenha ainda algumas discussões sobre o que vai para frente, se é o IVA dual da PEC 110 ou se é o IVA único da PEC 45, tá? Por quê? Porque o Bernardo Api, ele, em tese, ele estaria mais alinhado à PEC 45, mas é uma PEC um pouco mais difícil de passar politicamente. O que a gente tem visto nos bastidores é um acerto ali, uma costura para que haja pelo menos um núcleo de cada uma para sair uma coisa um pouco mais harmônica com todos os interesses envolvidos. Mas, gente, embora haja um alinhamento hoje de Câmara, Senado, Governo Federal, existe alguns setores fortes contra. Então, por mais que estejamos numa tempestade fantástica para que isso passe, fato é que existem players importantes contra a reforma. Construção civil, alguns setores fortes do serviço, temendo um aumento de carga tributária, tá? Então, o nosso ponto é já começar a observar esse tipo de coisa. Eu milito na área tributária há mais de 20 anos, desde 1998, já é muito tempo, e eu nunca vi um momento tão alinhado para ter uma reforma, tá? Então, assim, a gente, lógico, não precisa sair desenfreadamente para reorganizar a casa, mas é bom já ter em mente que este é o momento. Se não for agora, a gente acha difícil, pelo menos nesse governo atual, uma reforma passar, tá? Então, isso é importante, acompanhe. O nosso escritório, ele vai começar
de forma semanal. A gente está falando semanal, mas a gente está querendo mandar Periódica. comunicados, periódicos é a melhor palavra, né, Gui? Periódicos para vocês sobre os bastidores, o que está sendo discutido, quais são os termos que passam, que não passam sobre essa reforma, tão logo a nova legislatura entre. Porque agora, efetivamente, é tudo muito... papo que a gente ouve por corredores, não tem nada muito concreto. Bem, pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Últimas palavras? É isso, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos. Eu sei que é muito tema, a gente passamos 5 minutinhos a mais, mas queria agradecer. Se ficou alguma dúvida, mandem e-mail para a gente está à disposição. Isso, também queria agradecer aí todo mundo, agradecer o Paulo, Mari, Marden. A gente não está morrendo de tédio e que vocês precisarem, a gente está à disposição aí, podem entrar em contato com a gente. Joia. E por fim, agradecer também. Eu acho que as perguntas a gente não teve muito tempo, mas fomos respondendo aí no chat, ficam os contatos e também todos receberão o material nos respectivos e-mails, endereços eletrônicos. É muito bom contar com uma equipe jovem e experiente, como o Gui e a Mari, e experiente há mais tempo, né? Então jovem de espírito, como o Paulo Duarte, aí, grande mestre, viu? Brincadeira das Mas, last but not least, agradecer também a toda a equipe que não está aqui nessas carinhas que vocês estão vendo, mas participaram, nos ajudaram, porque nós todos somos uma grande equipe.